Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do ITA sobre mistura de gases. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: um frasco fechado contém dois gases cujo comportamento é considerado ideal. Eu tenho o hidrogênio molecular, que seria o H2, e o monóxido de nitrogênio, que seria o NO. Sabendo que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio é igual a 3/5 da pressão parcial do hidrogênio molecular e que a massa total da mistura é de 20 gramas, assinale a alternativa que fornece a porcentagem em massa do hidrogênio molecular na mistura gasosa. E aqui nós temos os cinco itens aqui, onde uma delas vai ser a correta. Tá certo? Então, temos esse enunciado aqui. Você vê que ele não dá muita informação. Então, nós vamos ter que chegar na resposta por algumas relações que nós conhecemos dentro do assunto de misturas gasosas. Então, quando a gente estuda misturas gasosas a partir do ensino médio, nós aprendemos sobre fração molar, sobre pressão parcial, sobre volume parcial, e aí, usando algumas dessas relações, nós conseguimos chegar na resposta. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar essa informação aqui. Ó. A pressão parcial do monóxido de nitrogênio é 3/5 da pressão parcial do hidrogênio molecular. Então, a pressão parcial do NO é igual a 3/5 da pressão parcial do H2. Então, é assim que a gente vai montar. Então, a pressão parcial do NO igual 3/5 da pressão do H2. Certo? Então, ó, pressão 3/5 de H2, ó, 3/5 da pressão parcial do hidrogênio molecular. É igual a quem? A pressão parcial do NO. Certo? Então, isso que ele colocou aqui, a gente montou aqui. Ó. A pressão parcial do NO é igual, ó, tem um sinal de igual. Ó, é 3/5 da pressão parcial do H2, do hidrogênio molecular. Tá certo? Então, a primeira etapa é montar isso aqui. Se você já não consegue montar isso aqui, já foi para o brejo. Ó, o que ele está falando aqui? Para eu ter a pressão parcial do monóxido de nitrogênio, eu teria que multiplicar a pressão parcial do H2 por 3/5. É isso que essa informação quer me dizer. Se eu multiplicar a pressão do H2 por 3/5, ela vai ser igual à pressão parcial do monóxido de nitrogênio. É isso que essa informação me traz. E essa informação aí vai ser crucial para a gente começar a resolver a questão. Tá certo? E aí, quando a gente estuda a pressão parcial, tá? O que a gente aprende? Bom, que a pressão parcial ela é obtida pela fração molar multiplicado pela pressão total. Mas aqui ele não me dá o mols de cada espécie e não me dá a pressão total. Então, como eu falei, nós vamos usar algumas relações para chegar nessa massa de H2 que ele quer saber que tem nessa mistura. Então, o que nós sabemos daqui? Como eu já disse, que a pressão parcial ela é igual à fração molar vezes a pressão total. Então, é por aqui que nós vamos começar. Então, eu coloquei esses índices y, indicando que aqui é a pressão parcial de qualquer um deles, e aqui seria a fração molar de qualquer um deles. Tá certo? É isso que eu acabei aqui colocando esse y para não ficar mostrando de cada um, não tem necessidade. Tá? Então, é o que eu falei, é o que vale. Ó. A pressão parcial é igual à fração molar multiplicado pela pressão total. Então, aonde está essa pressão parcial, eu posso substituir pela fração molar vezes a pressão total. Então, aqui eu poderia colocar o quê? O x do H2 vezes a pressão total é igual ao x, que é a fração molar do NO, vezes a pressão total. Tá? Aqui, claro que tem os 3/5 aqui. Tá? Aí, como a pressão total ela é igual, eles estão dentro no mesmo frasco. A pressão total é a mesma para os dois gases. Então, essas pressões totais, elas acabam se cancelando. Então, o que resta para mim apenas? Que 3/5 da fração molar do H2 é igual à fração do monóxido de nitrogênio. E é isso que eu vou colocar para vocês. Tá? Então, eu já excluí a pressão total, porque a pressão total é a mesma para os dois gases. Então, eu posso eliminar ela. Tá?
Beleza, que é o que eu falei, ó. Aqui eu coloquei isso aqui, ó. Porque a pressão parcial é a mesma coisa que isso aqui, ó, uma igualdade. Então, aonde tem a pressão parcial, eu coloco a fração molar vezes a pressão total. Só que como a pressão total é a mesma, eu já cancelo a pressão total, ok? Mas isso aqui para mim ainda não resolve muita coisa, tá? Eu não tenho as frações molares, eu não tenho número de mols para trabalhar com a fração molar. Então, também não me adianta muita coisa. Mas, o que eu sei? Eu sei que a fração molar é o número de mols pelo somatório do número de mols, ou o número de mols total. Então, a gente vai por esse caminho. Porque depois existe uma fórmula que a gente aprende logo no começo do ensino médio, que ela relaciona o número de mols com a massa, que é o que a gente vai precisar. Ok? Então, vamos vir para cá. Como eu comentei, ó, a fração molar é o número de mols pelo número de mols total, que é a mesma coisa aqui, o somatório dos números de mols. Tá? Então, o somatório dos números de mols é a mesma coisa. Tá? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com a pressão total. O número de mols total é igual para os dois também. Então, quando eu colocar aqui, substituir no x, isso aqui, ó, então eu vou colocar aqui o N, número de mols de H2, dividido pelo número de mols total. É igual ao número de mols do NO, dividido pelo número de mols total. Novamente, aqui são os 3/5. Tá? Então, como o número de mols total é o mesmo para os dois, seria o mesmo valor, então o número de mols total também cai fora. Tá? Então, o que eu vou ter? Que 3/5 é o número de mols do H2 e é igual ao número de mols do monóxido de nitrogênio. Tá certo? Então, aqui o número de mols total também sai fora, porque como o sistema é fechado, tanto a pressão total é a mesma, quanto o número de mols total também vai ser o mesmo. Tá certo? Então, por isso que eu só coloco aqui o número de mols do H2 e o número de mols do NO. Não coloco esse total porque eles se cancelaram. Da mesma forma que daqui para cá, eu cancelei a pressão total. Da mesma forma que daqui para cá, eu cancelei a pressão total. Ok? Então, é isso que a gente tem. E aí, como eu falei, isso aqui ainda não ajuda muito. Nós não temos o número de mols, mas nós temos uma relação importante onde nós vamos saber uma das informações. O número de mols, a gente aprende lá no ensino médio, no primeiro ano, que para calcular o número de mols pela fórmula, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, que é grama por mol unidade. Então, eu sei a massa molar do hidrogênio e eu sei a massa molar do monóxido de nitrogênio. Então, eu já vou saber esse cara, e aí, eu montando um sisteminha, eu descubro as massas do hidrogênio ou do monóxido de nitrogênio. Então, aonde tem esse N aqui, lembrando que o número de mols é a massa pela massa molar. Então, aonde tem esse N, eu vou substituir a massa pela massa molar. Novamente, é uma igualdade. Então, vocês já viram quantas igualdades nós usamos aqui. Nós usamos essa igualdade para isolar esse cara. Depois, a gente não tinha informação, então a gente veio para essa forma. Então, mais uma igualdade. A gente veio para cá. Aí, daqui, nós estamos vindo para uma outra igualdade. E aí, a gente vai parar por aqui. Porque aí a gente já vai conseguir desenvolver, por enquanto. Ok? Então, aonde tem aqui esse N, eu vou colocar a massa pela massa molar. Ok? Então, ó, o que eu fiz aqui? Esse 5 eu já joguei aqui para cima, tá? Por isso que o 5 veio para cá. Então, como esse 5 está no denominador, eu mandei esse 5 aqui para cima, tá? Podia continuar com ele aí? Poderia, mas peguei e mandei ele aqui para cima para ficar um número de cada lado, tá certo? E aí, o que eu sei aqui? Esse cara aqui é o que eu quero saber, tá? E aí, esse cara aqui eu sei, e esse cara aqui eu sei. Então, a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, porque cada hidrogênio tem a massa de 1 grama. Então, como eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 gramas por mol. E aqui eu tenho 16 gramas do oxigênio, 14 gramas do nitrogênio, então aqui eu vou ter 30 gramas por mol, tá certo? Então, ó, a gente foi chegando até onde a gente conseguia ter dados suficientes para conseguir desenvolver a equação. E a partir daqui a gente consegue desenvolver. Tá? Então, aqui eu tenho 2 gramas por mol,
30 gramas por mol, que eu posso já substituir aqui, tá? Então, esse 2 é a massa molar do hidrogênio, esse 30 é a massa molar do monóxido de nitrogênio. E aí, o que eu faço aqui? Eu posso fazer, já usar todos esses números aqui e fazer virar uma coisa só. Então, eu posso pegar aqui e simplificar. Ó. Eu pego aqui e aí eu simplifico. 5 dividido por 5 dá 1. 30 dividido por 5 vai me dar 6. Então, aqui ficou 1 sobre 6, é a massa do monóxido de nitrogênio. O que eu faço agora? Bom, eu posso pegar esse 6 que está no denominador e mandar ele aqui para cima. E aí eu fico 6 vezes 3. E aí, aqui multiplicando, já posso simplificar aqui. Ó. Então, eu posso simplificar esse 6 com esse 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí, 6 dividido por 2 vai me dar 3. E aí, é só multiplicar 3 por 3, que vai me dar 9. A massa do H2 é igual à massa do NO. Tá certo? Então, 3 vezes 3, 9 desse cara, é igual à massa do monóxido de nitrogênio. Bom, o que eu faço agora? Então, a gente vai para mais uma etapa aqui. A gente tem duas incógnitas, a massa desse e a massa desse. Só que tem mais uma informação importante aqui agora para nos ajudar. A massa total da mistura é 20 gramas. Então, o que é a massa total da mistura? É a massa desse cara mais a massa desse cara. Então, a massa total é a massa do H2 mais a massa do monóxido de nitrogênio. E aí eu sei quanto que ela vale. Ó. A massa total é 20 gramas. Tá certo? O que eu posso fazer agora aqui? Bom, eu posso pegar, para ficar com uma incógnita só, ó, eu estou falando que 9 vezes a massa do H2 é igual à massa do NO. Então, ó, esse cara aqui ó, é igual a isso aqui. Então, aonde tem esse NO, eu vou mandar isso aqui. Porque ó, é uma igualdade. Ó, 9 vezes a massa do H2 é igual à massa do NO. Então, como eu quero saber o hidrogênio, né? Porque eu quero saber o hidrogênio, é melhor eu substituir e ficar com o hidrogênio no final. Tá? Então, como eu quero saber a massa de hidrogênio em porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou deixar restar hidrogênio. Podia fazer o contrário? Podia. Só que aí se eu fizesse ao contrário, substituísse, deixasse apenas os NOs, eu ia obter a massa de NO, e aí no final eu tinha que fazer 20 menos a massa do NO, já me daria a massa de hidrogênio, que vai dar no mesmo. Tá? Só que você teria que fazer uma conta a mais. Aqui eu já vou ter a massa dele direto, depois eu só passo para porcentagem. Então, aonde tem massa de NO, ó, é igual. A gente sabe que é igual porque a gente veio pela igualdade. A gente veio trabalhando pela igualdade e com a proporção que foi nos fornecida. Então, a gente sabe que isso aqui está correto. Então, onde tem esse cara, eu jogo esse cara aqui. Então, vai ficar 20 é igual a massa do H2 mais 9 vezes a massa do H2. Ok? E aí, ó, esse cara aqui, ó, eu substituí por isso aqui, ó. Então, aonde tinha esse cara, eu joguei isso aqui. E aí, a minha única incógnita agora é a massa do H2, que é justamente o que eu quero. Então, 1 vezes a massa do H2 mais 9 vezes a massa do H2, aqui vai dar 10 massa de H2. Ok? E aí, como eu quero saber a massa do H2, eu isolo e esse 10 desce dividindo. Então, a massa do H2, é claro que você já simplifica aqui e ela vai te dar 2 gramas. Tá certo? Então, desses 20 gramas que você tem no frasco, 2 gramas são gás hidrogênio. Então, os 18 gramas que tem são quem? É o monóxido de nitrogênio. Então, como eu falei, se eu tivesse substituído aqui os hidrogênios, eu ficasse apenas com o monóxido, eu ia chegar em 18 primeiro. Bom, aí eu ia fazer, bom, é 20 o total, e eu obtive o 18, que é o monóxido, então o hidrogênio vai ser quanto? Vai ser 2 gramas, tá certo? E aí, só que ele quer agora em porcentagem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Esses 20 gramas são o meu 100%, agora é muito fácil, né? Continuar daqui. Então, 100% são os meus 20 gramas. É o meu total, é o meu tudo de gás. Tá? Então, 2 gramas vão ser quanto? Então,
aqui grama cancela com grama. Aqui dividindo, 20 dividido por 20 vai dar 1. 100 dividido por 20 vai dar 5. E aí, 5 vezes 2 vai me dar 10%. Tá certo? Lembrando que aqui o grama também tinha cancelado com a grama, né? Então, 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 vai me dar 5. E aí, 5 vezes 2 é 10%. Então, essa daqui que é a resposta. Ok? Então, a gente vê que a gente veio obedecendo toda a relação que ele nos fornece. Tá? Então, eu falei, o segredo, se você interpreta errado esse início aqui, você já errou tudo. Tá? Então, ó, sabendo que a pressão parcial do monóxido é igual a 3/5 da pressão do H2. Então, para eu chegar na pressão do monóxido, eu tenho que multiplicar a pressão do H2 por 3/5. Então, a pressão parcial do monóxido é igual a 3/5. Então, se eu multiplicar 3/5 pela pressão do hidrogênio, eu chego aqui na pressão do monóxido. Ok? Então, agora é só procurar na alternativa qual que é a correta. Aqui, a alternativa D é a correta. Tá certo? Então, uma questãozinha do ITA bem bonita. Tá? Como eu estava vendo aí com o pessoal, aí estudando com o pessoal o capítulo de gases, achei mais uma questão interessante de gases. Tá? Já tinha colocado há umas semanas atrás aqui uma questão também do Unicamp, que também fazia só relações. Tá? Então achei mais uma questão bonita, só que agora do ITA, que também faz relações aqui entre gases para a gente chegar na resposta correta. E aí tenho procurado trazer esses exercícios de relações, porque eles não são tão comuns e as pessoas têm mais dificuldade quando se tem uma relação. Mas vocês viram que não tem segredo nenhum. É só você utilizar as informações nos lugares corretos que você chega tranquilamente na resposta final. Tá certo? Então, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam essa questão tão bonita quanto eu achei. Por isso que eu quis trazer ela aqui para o canal, porque eu gostei bastante dessa questão. E aí fiz ela de várias formas aqui, em papéis. Peguei aqui e fiz ela de várias formas, utilizando aí várias maneiras diferentes de fazer os cancelamentos e fazer aí as relações até chegar na resposta correta. Tá certo? Então deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dela. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!